paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus e anota aí estudo novo, né? Hoje nós vamos começar um estudo, ele vai ter 3 etapas, tá? Deixa eu explicar. Vai ter essa primeira etapa que eu vou falar hoje, depois vai ter a segunda etapa, depois a terceira etapa, tá? O nome desse estudo é O Espelho da Verdade. A Bíblia é um espelho. E quando você olhar para ela, ela vai refletir o que você é. E vai dizer e vai falar com você. Então, nós vamos aprender aqui o espelho da verdade. Anota aí, pega aí uma folha. Isso, o espelho da verdade. Nós teremos 3 etapas e a primeira etapa começa hoje, ok? Então já vamos iniciar. Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo, né? Todas as etapas terão o mesmo tema. O espelho da verdade, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos lá? Vamos no finalzinho da Bíblia aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Olha, Timóteo está antes de Tito, está antes de Filemão, de Hebreus, tá? E ele está depois de 1 Timóteo, lógico, né? E depois de 1 e 2 Tessalonicenses. Então vamos lá? 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, que vai dizer assim, ó. Toda a escritura, eu estou falando de Gênesis a Apocalipse. Toda a escritura, divinamente, que é algo divino, não é terreno, é divino, vem de Deus, tá? Divinamente inspirada é. Toda a escritura foi inspirada, o Espírito Santo, meus irmãos, que inspirou os escritores da Bíblia Sagrada para nos trazer entendimento sobre tudo isso. Tá compreendendo até aqui? Então tá. Toda escritura divinamente inspirada é, o que mais? Proveitosa. Então, para que a gente pode, do que a gente pode se aproveitar das escrituras? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E aí vem o verso 17. Para que o homem de Deus seja perfeito. Só pode ser perfeito se for ensinado pelas escrituras que foi inspirada. Ok? Então não vai ser qualquer livro das nações por aí afora que vai nos inspirar, que vai nos ensinar alguma coisa proveitosa como a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é única. Então, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu já vou dizer para você. Vem chumbo grosso. Tá preparado? Ok. Espelho da verdade de hoje, nós vamos falar de Romanos 15, né? Romanos 15. Vamos começar já. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, do 1 ao 4. Olha que maravilha, meus irmãos. Olha que bênção de palavra que nós temos aqui, ó. Romanos, capítulo 15, do 1 ao 4. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então você, cristão, quando encontrar uma pessoa que não segue a sua fé, mas fala palavrão, fuma, bebe, ele é um fraco. E o que você deve fazer? Se injuriar com ele ou suportá-lo? Você que encontra pessoas que são totalmente diferentes do que a Bíblia fala, são fracos, então o que a Bíblia fala? Suportai-vos. Suportai-vos. Então, suporte a fraqueza dos fracos, e para não se agradar a você mesmo, mas para ajudá-los. Verso 2. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação.
Então não agrade ele se ele precisar de um dinheiro para usar uma droga. Não agrade ele se ele precisar de um dinheiro para tomar uma cerveja, uma bebida. Não, isso aí não é bom para edificação. Então agrade ele no que é bom para edificação. Verso 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Verso 4 e último. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O primeiro espelho da verdade, ele está dizendo assim que as nossas ações têm que mudar. Talvez você não está querendo suportar os fracos. Ou talvez quando você vê um fraco, você foge de longe, passa de largo. Porque você não gosta de ter por perto um fraco. Mas como é que o fraco pode receber alguma coisa? Como é que o fraco pode ser abençoado? Então, no versículo 1 do capítulo 15, tem a palavra suportar. Você tem que suportar. No versículo 2, eu gosto muito de rabiscar um pouco essas bíblias de trabalho, que eu chamo isso aqui de bíblia de trabalho, né? Eu tenho a minha que eu vou para a igreja, eu tenho as minhas de estudo e essa aqui que eu prego aqui com vocês. Então, eu dou umas rabiscadinhas para que eu trabalhe nela, né? No verso 1 do capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos, ele fala que a primeira palavra aqui é que você tem que suportar as fraquezas dos fracos. No verso 2, ele fala que você deve agradar o seu próximo. Agradar. Suportar e agradar. No verso 3, ele dá um exemplo do que Jesus fez. Ele está falando, olha, porque Cristo agradou, não agradou a si mesmo. E você risca assim, ó, não agradou a si mesmo. Está entendendo? O objetivo aqui dessa missão. Dói você ter que fazer pelos outros que não está merecendo? Dói. Mas quem é que disse que você tem que julgar quem é que merece e quem não merece? Quem é que te colocou como juiz para dizer qual pessoa merece e qual não merece? No verso 4 ele diz, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, você vai entender que 4 palavras importantes. Suportar as fraquezas dos fracos. Agrade o seu próximo. Não agrade a si mesmo. E, assim, possais ter esperança. Porque, meus irmãos, se a gente não se der e fingir ser, Jesus está enxergando. Porque eu posso ser um bom cristão na frente das pessoas. Opa, lógico. Eu posso fingir que eu suporto os fracos na frente das pessoas. E quando eu estiver só? Porque os fracos necessitam dos fortes. E se você se intitula forte, você está bem com Cristo, você tem que fazer a sua parte. Você tem que buscar isso. Você não pode ficar olhando para eles se afundando e não fazer nada. Porque aquele que vê uma pessoa cair no buraco e não faz nada, ele peca junto. Ele está sonegando, ele não está querendo ajudar, ele não está querendo socorrer. Então o espelho da verdade hoje vai mostrar que você tem que suportar os fracos. Dentro desse suportar aqui, talvez vai vir humilhação, xingamento, mas o que Jesus nos ensinou com o reino de Deus, que eu já dei essa aula para vocês? Que, meus irmãos, devemos amar os nossos inimigos. Infelizmente, eles estão cegos, surdos e mudos. Eles não sabem do que falam, não enxergam e não ouvem bem. Precisam serem libertos. Precisam serem libertos. É por isso que Deus já está começando aqui com esse espelho da verdade. Ó, Jesus está dizendo aqui para vocês. Eu preciso que vocês suportem as fraquezas dos fracos. Mas aquela mulher, não, ela é fraca, então suporte. Mas aquele cara é muito ignorante, ele é fraco, suporte. Pô, mas aquela pessoa fala demais, é muito mentiroso, é fraco, suporte. Como é que você pode dar esperança a alguém ou ter esperança se você nega isso? Então aprendemos hoje
que devemos suportar as fraquezas dos fracos. Deus abençoe a todos, meus amados irmãos. Amanhã tem mais, hein? Te prepara. Lição de casa, Salmo 147, verso 13. Salmo 147, verso 13. Eu disse que eu ia falar um pouco dos meus PDFs, ontem eu falei um pouquinho, né? Olha aí, meus irmãos, eu tenho mais estudos, tá? Ontem eu falei 5, quero falar mais um pouco hoje, tá? Também tem um estudo lá chamado As 4 Armas de um Cristão. Você conhece? Gostaria de obter? Então, R$5 esse estudo, meus irmãos, para me ajudar nas cestas básicas, né? Eu tenho um estudo lá que no meu canal no YouTube é campeão de views. O nome dele, Quarto de Guerra. São maravilhas que você vai aprender ali, tá? Também tem um estudo chamado Não Devemos Ter Medo. Por quê, pastor? Eu tenho muito medo. Não, você vai ter que ler. Senão você não vai conseguir, tá? Eu também tenho um estudo lá chamado Namoro, Noivado e Casamento. Você vai entender muita coisa interessante, né? Namoramos para casar ou casamos para namorar? Então, você tem que ir lá para ver. E tem um estudo muito bom lá também chamado O Jejum, onde você vai descobrir muita coisa interessante também. Pastor, como é que eu faço para adquirir? Bom, minha conta no Bradesco é agência 0407, dígito 3, conta corrente 517642, dígito 5, Alexandre Souza do Carmo. Ou na Caixa Econômica Federal, 0908, dígito 1288, conta poupança 8488099796, dígito 2, Alexandre Souza do Carmo. Pastor, mas o senhor não tem Pix? Tenho sim, anota aí. O meu Pix é 11 97109 3166. É um telefone, né? Pastor, qual telefone eu posso receber o PDF? 11 9 3018 0870. Essas contas, esse Pix, se você tiver um dízimo parado para nos ajudar, se você tiver uma doação para cestas básicas, ora comigo, meus irmãos. Eu estou pedindo a Deus para Deus enviar alguns empresários que possam ter condições financeiras de nos ajudar. Eu fico aqui, meus irmãos, meio que implorando, né, para mim poder receber. Chega no final do mês, eu só consigo doar 5, 6 cestas básicas, onde a gente no começo doava 12, 15. Hoje a gente caiu muito. Eu entendo que o problema é da pandemia, mas, meus irmãos, temos pessoas que têm condições de nos ajudar, né? E eu não peço nada para mim, meus irmãos, não estou pedindo um centavo para mim. Eu estou pedindo somente para que a gente possa colocar comida no prato das crianças, né? Daqueles que ficaram desempregados, porque se a gente ajuda essas pessoas, receberemos bênçãos de Deus também, né? Bom, olha os aniversariantes de hoje. Está fazendo aniversário hoje o Claudinei, ele é esposo da irmã Lília, lá de Itaim, né? Lília, um grande abraço. Claudinei, fico muito feliz de poder te parabenizar, que Deus te abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Que o Espírito Santo multiplique cada vez mais na sua vida. Hoje também é aniversário do Roque Ramos, esposo da irmã Ivanilda, né? Eles são lá de Teresina, Piauí. O Roque, meus irmãos, ele faz um trabalho muito maravilhoso, assim como a sua esposa. Ele pega os cafezinhos e manda nos grupos, ele espalha, ele divulga, né? Eu fico muito feliz por isso e quero aqui ter a honra de parabenizar esse casal, tá? A Ivanilda e o Roque. Roque, feliz aniversário, curta e aproveita seu dia. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida, né? Que maravilha, meus irmãos. Deixa eu ver aqui. Já acabou os aniversariantes, né? Deixa eu ver se acabou. Acabou não. Olha só. Eu tenho também o Paulo César Donizete, né? Que pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.